Bem-vindos a mais um episódio do 40 Pode Mais. Bem-vindos! E hoje a proposta é botar fogo no parquinho. Ah, é? Isso aí! Hoje a gente Bora. vai fazer um formato um pouquinho diferente, dinâmico, sobre alguns assuntos que eu tenho certeza que tu pensa, mas não fala. E aqui Gosto. a gente pode mais. A gente pode tudo, a gente pode mais. A gente preparou algumas perguntas para responder de bate-pronto. Certo. Assuntos que permeiam aí a maturidade, homem e mulheres. Uhum. Tenho certeza que todo mundo vai, em alguma perguntinha, vai se esbarrar e ficar refletindo. Resposta curta, se precisar ser longa também, aqui pode. Aqui pode. Pode. Leila, pronta? Pronta? Bora? Bora? Vamos incendiar isso aqui? Vamos, eu tô com um maçarico na mão já. Vamos embora. Vamos lá então. E cozinheiro acende fogueira com maçarico, né? E quando tu escutar a pergunta, pensa aí na tua resposta. Bora. Responde pra ti mesmo aí, em voz alta, em pensamento. Qual foi o maior não era amor, era cilada que você viveu após os 40? Caraca. Bom, eu vou sair do relacionamento homem-mulher, porque, né, me separei depois dos 40 e não é uma cilada. E eu vou pra amizade, que foi o episódio anterior. Eu acho que é uma grande cilada que eu tive na minha vida, inesquecível, foi de me decepcionar com uma amizade. Mas uma coisa meio... Gabi, uma coisa meio psicopata, sabe? Sei. Que eu demorei um pouquinho pra entender. Quando eu vi as coisas estavam sendo feitas muito parecidas com comigo. Uhum. Parecia até coisa meio de filme, assim. Do tipo... A cor da parede da minha casa, eu fui na casa da pessoa, era a mesma cor. O perfume, Gabi, era o mesmo. O filho estava fazendo coisas muito parecidas com o meu filho. A curiosidade em coisas minuciosas da minha vida começou a vir assim, quase com aquela musiquinha de filme de terror, sabe? Pra onde vocês vão viajar? Mas umas coisas que eu fui percebendo a psicopatia, a sociopatia, porque há uma explicação, né, sobre isso, que a gente convive com pessoas sociopatas, e a gente só se dá conta quando isso fica muito claro, mas muita gente deixa ali escondidinho. E essa pessoa começou a me dar sinais disso que começaram a quase me assustar. E era uma grande cilada. Até o dia que eu, porventura, fui na mesma manicure que eu não ia, dessa pessoa, não ia. E eu disse, eu vim aqui indicada por fulana. E a manicure descreveu essa pessoa me descrevendo. Meu. Como se a pessoa estudasse o que eu estava estudando. Como se a pessoa fizesse coisas que eu tinha feito. Aí eu tomei uma noção de que eu estava vivendo um quadro ali de psicopatia, sociopatia, loucura, inveja, cilada. Então foi uma amizade que eu cortei. Cara, tu falando, me veio assim, ó, porque essa pergunta, o que eu vou falar? Porque eu sou, né, casada, enfim, o que eu vou falar? Exatamente a Sério? mesma coisa. De amizade, assim? Uma amizade cilada, tóxica total. Caraca. De tu perceber que aquilo me fazia muito mal e eu não entendi o que era. E de pessoas de fora virem falar, olha, tu já reparou que até a linguagem que tu traz na tua comunicação em rede social, a pessoa traz e não combina com ela, porque não é ela aquilo, ela tá copiando. Uhum. E eu lembro que só estar junto com aquela pessoa e fazia mal. E depois que tu vê, que tu enxerga que a sociopatia, aí tu fica, meu Deus. Então. E tu conseguiu Sim. desfazer essa amizade, te livrar, vamos dizer. É livramento, Sim. né? Tu conseguiu te livrar? Sim. Minha irmã, antes de tudo, já tava... E aí foi me dando... E eu sempre incrédula. Não, que exagero. Mas tu não te sentia incomodada? Não, no início, não. No início, não. A coisa do perfume, porque gosta também, cor da parede, porque, né, também várias coisas. Mas, e a minha irmã foi me dando pequenas dicas, assim. Mas quando eu via a coisa lá da manicure, aí eu falei, não, isso não é sadio, não.
Não dá pra... Porque eu acredito um pouco nessa coisa de energia, sabe? Sim. E aquela energia que tava ali sugando as minhas coisas, o meu modo de vida. E isso, gente, é interessante falar aqui, que não tem a ver porque... mas... porque eu ficava muito nesse lugar assim, nossa, mas o que ela pode me invejar? Nossa, mas a minha vida é tão... É que não é por aí. Aquilo é da pessoa, né? Porque a gente fica tentando minimizar, sabe? Tá, mas um perfume. Não, mas às vezes tem relações tóxicas que se apegam em pequenos detalhes para roubar a tua forma de vida e trazer para si e não construir uma própria. Então, complicado isso. E, na verdade, são pessoas que estão perdidas, né? Elas não têm um autoconhecimento, não conseguem entender o seu lugar no mundo e acham interessante o lugar que tu ocupa e elas decidem que elas querem ocupar. E na maior cara de pau, elas se apropriam de algo que é teu. Não tô falando de coisas materiais, no jeito de ser. Sim. Elas assumem aquilo como uma propriedade. Então, essa pessoa, por exemplo, nas redes sociais, ela assumia aquilo e em nenhum momento era assim, Caraca. ó, nossa, eu adorei esse conteúdo que tu fez, eu vou fazer também. Não, até porque não existe essa coisa de dar satisfação. É óbvio que não existe. Sim. Mas eu me sentia invadida, eu me sentia roubada, sabe? Existe até um filme que é Roubando Vidas, enfim, só porque eu lembrei dele agora, que era justamente isso. Não? Que era querer viver, né, a vida das pessoas. Era um problema de sociopatia e tal, bem interessante. E que a gente tenha... Fica aqui a dica para encerrar, vamos pular para outra. Que a gente tenha olhos abertos para essas coisas, hein, gente? Né? Exatamente. Vamos para a próxima? Bora. Se tu pudesse mandar um recado para mulher de 30 anos, que tu foi? Diz pra mim, o que tu ia dizer pra Gabi de 30? Garota, tu é tão forte. Querida, que legal. Eu olho umas fotos assim e vejo a falta de... Eu acho que eu vou chorar, hein, nessa resposta, já tô avisando. Se eu que sou a razão, tô aqui com o olho cheio de lágrima, a emoção ali vai... Nossa, eu olho as fotos assim... Essas lembranças do Face são... Um soco, né? No estômago, na boca do estômago, né? Ontem veio uma lembrança de 2014 e eu olhei, assim, a carinha, assim, gente, essa menina tão acuada da vida, com medo, sabe? Sem acreditar em si mesma. Então, assim, Gabi, confia em ti. Tu tem uma força tremenda aí dentro e tu não precisa provar nada pra ninguém. Acredita na tua intuição, porque tu vai conquistar tudo que tu nem sabe que deseja, porque na verdade era isso. Legal. E a Leila de 30 vai escutar qual conselho? Eu acho que eu diria, pra resumir, assim, a tua intensidade não é defeito. Vive tudo. Vive agora. Vive, aceita que tu é assim. Eu acho que eu me arrependo de não ter vivido intensamente algumas coisas por achar que era intenso. Sabe? Sim. Porque a Leila de 30 ainda tinha os pais vivos. A Leila de 30... ainda estava meio numa bolha. Se eu tivesse tido mais intensidade, eu não tivesse me contido mais, porque a gente aprende a trabalhar o que é defeito, o que é característica, o que pode e o que não pode, né? Então, eu passei sempre uma vida muito, porque tá muito. Claro que a gente tem que se moldar. Se polir. Mas eu acho que se eu tivesse permitido que a Leila aos 30, ela fosse com mais explosiva, mais... sabe? Não tivesse sido tão contida aos moldes que foi desenhada a minha vida naquele momento, talvez eu tivesse vivido mais coisas. Acho que eu diria isso. Vai na tua intensidade, toca fogo, vai viver do jeito que tem, te atira, vai fundo. Ou talvez não ter vivido outras coisas, mas ter vivido com mais presença o que se viveu. Não, isso, né? isso. Eu acho que eu teria me acomodado menos em algumas particularidades da minha vida aos 30, sabe? Sim. Tem que querer mais, tem que questionar, tem que explodir, tem que fazer. E ficava ali meio contido. Acho que eu diria isso. Vive a tua intensidade do jeito que é, porque ela vai te mostrar também clareza em algumas coisas. Tu já fingiu estar bem, estar tudo bem, pra não parecer ser fraca? Já. Eu acho que quando a gente tem filho também a gente faz um pouco isso, de vez em quando. Acho que a maternidade traz um pouco disso, sabe? É um fingimento... É que a palavra fingir, ela parece meio pequena, né? Mas a gente...
Não sei. Se eu falar em maternidade, eu vou falar que muitas vezes eu fiz isso. Vamos trazer mais aberto. Porque aí, acho que nós mães, a gente tem essa coisa, né? De, tá bem, não. Tu tá destroçada por dentro. Mas sim. Então, vamos fugir da maternidade. Na vida... Não, acho que eu não. Mas não por não. Porque eu demoro... É muito... A pessoa acho que vê muito a minha fragilidade. Acho que não fiz isso muitas vezes. Eu já fiz, mas eu fingi, acho que pra mim mesma, sabe? Eu fingia pra mim que tava tudo bem, porque reconhecer que não estava, talvez eu tivesse que parar, refletir, entender e tomar atitudes. Então, eu por muito tempo fingia que tava tudo bem, sou forte, eu assumo, eu dou conta, e na verdade era eu mesma me auto-sabotando, me enganando. Então, fingi pra mim mesma. Sim. Sim, interessante. Talvez pensando assim, eu tenha feito já de fingir pra mim. Não, mas tá tudo bem, vamos. E aquilo tá lá incomodando, um espeto cravado assim na costela, assim, e tu, não, mas tá tudo bem, nem tá doendo. A gaveta tá aberta. Tá doendo. A gaveta tá aberta e tá bagunçada. Isso vai ficar, hein? Vai ficar. E quer saber o que a gaveta? Volta um episódio, tá, gente? Tem alguma coisa que tu nunca contou pra ninguém e talvez vá contar agora? Uau! Revelações. 40 pode mais. 40 pode tudo, entendeu? Tu fica sem filtro, mas vai se falando. Se eu contar, acabou o 40. Não, vamos lá. Vamos pensar aqui. Eu vou trazer algo da minha realidade de agora, então. Tá. Pode ser Sim, também. porque pensar numa coisa assim, no contrapé... O marido tá ali, daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente arranja um problema. Existe algo em quem produz conteúdo que se chama síndrome do impostor. Já ouviu falar? Não. É quando tu faz coisas, tu tá colhendo resultado, mas tu acha que tu não é boa o suficiente. Mesmo colhendo os resultados, tu te critica, tu te põe em dúvida... E tu fica achando que aquilo é uma fraude. Então, assim, tu faz um vídeo e ele performa super bem, trazendo pra tua realidade, tá? Fez o vídeo, ele performou super bem, te trouxe um monte de seguidor, patrocinador chamando pra fazer parceria, tal. E tu olha e diz, não tá legal, não tá bom. Isso síndrome do impostor, é isso, né, Gabriel? Podendo definir certo, né? Olha o joinha ali. Do tipo... Tu não consegue acreditar que aquilo é bom. Isso. Tu não te acha a altura disso. Isso. Acho que vai ser minha resposta, porque eu sinto isso às vezes. E aí, por algumas vezes, eu tenho esses picos de síndrome do impostor, de eu achar que eu sou uma fraude. De eu achar, mas por que essa pessoa tá depositando tanta confiança em mim, cara? Será que é? Eu não dou conta disso. Né? Então, assim, isso eu nunca falei... Nunca falei pra ninguém, é muito forte. Converso com o Gabriel sobre isso. E ele me tira disso quando ele sinaliza, síndrome do impostor. Sim. Né? De achar que eu não, mas o que essa pessoa tem na cabeça, cara? De vir aqui e achar que eu vou conseguir dar conta disso. Então, isso é algo que eu não conto pra ninguém. Mas por diversas vezes eu tenho esses momentos de fragilidade, de não acreditar no que tá acontecendo é real. Mesmo colhendo resultados. Que interessante. Mas isso, tu liga muito à rede social? Ou não? Não, até no geral no consultório. Então, às vezes, de apresentar um final de um tratamento, apresentar ali a foto do início e do fim, e a pessoa maravilhada e me contando o que ela tá sentindo, né? Sendo agora, tendo essa nova versão e tal, e eu acho que eu podia ter feito melhor. Não, eu fiquei pensando aqui na resposta, o que fazer ou não, e quando tu começou a falar, que bom que tu trouxe isso, porque eu sinto isso também. Existem vários estudos eu sobre. Sinto, e me machuca algumas vezes, e eu nem sabia que era síndrome do impostor, de não me achar merecedora de algo que estão depositando em mim. Isso aconteceu há pouco, quando eu comecei a fazer um trabalho para Le Creuset, que é uma marca que eu amo, de panelas que eu sonho. Para quem é da gastronomia vai entender o que eu tô falando, a importância dessa marca. E quando eu fui chamada para ligar o meu nome, eu falei assim, o que eles estão pensando? É isso aí. Mas quem sou eu para representar a Le Creuset? E de chegar lá meio que
me sentindo pequena, não me sentindo à Isso. altura. Ou quando alguém falava, tu tem que te inscrever em tal concurso. Eu falava, gente, mas o que eles estão achando de mim? Uhum. Como que eu vou me posicionar num programa de Eu não não dou se conta. validar, de não se validar, né? Uma coisa de não acreditar. Naquele momento ali, E aí tu tem que ter uma inteligência emocional, né, Gabi? Exatamente. Reverter tudo isso, ou alguém como o Ou Gabriel alguém que te tire. te Sabe pescar que eu ali. não converso isso com o Jonatas. Eu acho que eu nunca falei sobre esse sentimento com alguém, mas eu acho que eu diria a mesma coisa também. Então eu sinto. Isso aí. Vamos lá, pra próxima. Tô gostando disso, hein? Tu acredita que dá pra envelhecer bem sem cair na pressão de ser jovem? A gente precisa acolher as mudanças que vão acontecendo durante o tempo, entender que isso faz parte da dinâmica, né, do que se chama vida, e não ceder às pressões que estão constantemente acontecendo de maneira velada ou de forma mais direta, escancarada mesmo, porque existe uma pressão, né, na nossa sociedade em manter-se jovem. Então, tem que ter coragem. Sim. Mas dá para envelhecer, sim, bem, sem se sentir pressionado. E tu, Leila? Eu divido em duas coisas bem pontuais, assim, sucintas. Quando fala na pressão de ser jovem, ligada à estética, consigo sim. Já me libertei disso aí, dessa indústria, dessa Amém. loucura. Não, consigo. Consegui e consigo. Agora, quando fala na pressão em ser jovem, no sentido de ter o mesmo tempo de vida, ter a vivacidade, aí eu caio na minha pressão, não é na pressão social, não. Uhum. Aí eu tô lutando muito para que essa pressão me faça entender que é o caminho, que é um processo que só envelhece quem deu certo, quem chegou até aqui. Coincidentemente, eu estava falando há poucos dias com uma pessoa e ela falou, tenho muito medo de envelhecer. Ela não tem, a minha mãe não teve a possibilidade de envelhecer. Ela faleceu muito jovem. Então, pega isso como uma coisa boa e tenta viver o envelhecer sem te colocar essa pressão. Porque quando fala separa do estético, eu acho que a pressão vem muito forte. De autocobrança. De um egoísmo, de uma coisa que... De novo, a gente já falou sobre isso em outros episódios. Como a gente não trabalha com a morte, com o fechamento do ciclo, essa pressão que eu falo é essa pressão da morte. Eu não quero deixar meu filho. Eu não quero sair daqui. Eu não quero não ver minha irmã. Eu não quero. Então, essa pressão eu luto muito de forma terapêutica, de maturidade, para que eu consiga me desapegar. Então, a pressão estética já foi. Eu me acho linda aos 51 anos. Eu me acho potente. Eu me acho viva. Acabou. Mas a pressão pessoal, eu luto. Eu tenho, nos últimos dias, isso tem acontecido, eu vou me estender um pouquinho nessa pergunta. Nos últimos dias, isso tem vindo muito forte em mim, tá? Vou fazer terapia aqui agora. Porque a gente estava com a questão da inauguração, né? E nós fomos, da clínica em Porto Alegre, e nós fomos viajar no final de semana anterior à inauguração. E viajar de avião, e sempre dá aquele medo. E hoje em dia as notícias de tragédias têm acontecido, Claro. chega mais em função da comunicação, da internet. Então, tu fica sabendo de mais acidentes aéreos, tragédias. Então, ficou muito forte, sabe? Muito forte de me causar um pouco de mal-estar no decolar do voo. E aí eu comecei a me inundar de um medo. E aí eu falei pra minha mãe um medo de não viver as coisas que eu tenho pra viver. O meu medo eu pensava assim, ó, cara, e se esse avião cair e tudo que tá engatilhado pra inauguração não vai acontecer? Que doideira. Era uma sensação de medo de sumir, simplesmente sumir. E tudo que ficou pra ser acabado não vai ser terminado. Uma pressão. Tua contigo, com o envelhecer. Um pânico. Ou com não estar mais ali. Mas não era uma pressão de cobrança, era um pânico, um medo. Medo. E aí eu comecei a pensar, será que eu tô ficando com medo do envelhecer, o medo da morte, o medo da... É muito complexo esse assunto, né? A gente não vai conseguir aqui nesse bate-pronto. Mas talvez a gente consiga até conversar sobre isso no off e depois trazer em algum episódio pra cá esse assunto, porque... Foi muito forte, foi assim, eu tive que buscar me centrar de novo e focar. E aí eu conversei com a minha mãe, ela assim, quantas pessoas... Sempre vai ser
Porque hoje é a inauguração, daqui 10 anos é uma mudança, uma reforma na casa. Sim. Sempre vai ter, porque a vida é um movimento. Em algum momento, no momento de tu partir, tu vai deixar algo inacabado. É isso. Ai, mas é tão... Talvez a gente tenha que anotar isso para trazer num episódio e a gente falar sobre morte. Uhum. Assim, com essa palavra. Uhum. Vamos pensar Vamos sobre sim. isso, né? Vamos Pra sim. gente... Porque olha quanta coisa há nesse tema, né? Sim. Que acaba aqui vindo como uma certa Uhum. pressão. Gabi, vamos lá, próxima. O que tu já fez só pra provar que ainda dava conta? E se arrependeu? Aquela coisa, eu posso, fiz. Me ferrei. Vou trazer pro trabalho de novo. Não é algo que eu já fiz, é algo que eu faço e que eu tô... Demorou pra eu tomar consciência, eu tomei consciência há pouco tempo, então eu tô agora já que eu já vi, né, esse meu comportamento, eu tô tentando moderar ele, controlar ele. Não tá assim, tá numa exaustão mental tão grande, né, de ter várias coisas para dar conta, para decidir, para organizar, e mesmo assim eu me forçar, e aí entra naquela questão do episódio que a gente falou sobre produção de conteúdo, e mesmo assim eu me obrigar a estar lá, presente, né, e aí eu entendi que às vezes, nesse momento que eu não estava afim de dar conta, e me forcei a dar conta, o conteúdo não conectou, ele não tinha essência, porque eu já estava de saco cheio, eu não queria produzir aquilo. E aí fiz de qualquer jeito, né? Sempre pensando naquela frase que eu falo para as pessoas que me perguntam como produzir, como que tu consegue? Eu falo, antes feito do que o perfeito não feito. Uhum. Mas isso é uma fala muito para tipo, não te cobra porque tu não tá com uma fala, sei lá, com uma fluidez de fala, ou se sentindo bonita para aparecer no vídeo. Não é sobre isso, mas é sobre não estar bem mesmo, sabe, com o pensamento, tu não tá legal, e aí não tem que te forçar a ir lá e produzir. Né? A produzir, eu digo um vídeo, que era o que eu fazia muito. E aí eu fui dar uma lida sobre formatos de conteúdo e tal, e aí que eu entendi que existe o conteúdo conteúdo secreto, eu gosto da palavra velada, né? Que tu não precisa aparecer de fato, tu usa várias imagens e dá a tua mensagem, né? Claro. Mas então, assim, já fiz muito conteúdo só pra dizer assim, não, eu dou conta, eu produzo todo dia, como se isso fosse uma medalha, um mérito, sabe? E aí aquele conteúdo era vazio. Eu vou responder no âmbito assim mais geral. Eu me arrependo muito de ter assumido uma maternidade quase solo. Eu só não me arrependo porque eu construí um ser humano lindo. Uhum. Mas eu faria diferente. Eu acho que o arrependimento tá na exaustão, sabe? Sim. Do que ao longo de 17 anos foi muito difícil. Muito difícil. Só que eu fazia sem me dar conta. Então... me causou uma exaustão, que daí vem o arrependimento. E eu faria diferente. Eu faria muito diferente. Eu traria uma participação, eu traria uma divisão, eu traria um pai mais presente, eu traria... Mas enfim, com a informação que eu tinha e a forma que eu vivia, ok. Mas o arrependimento no que diz respeito à exaustão. A exaustão. Uhum. É isso. Agora sou eu, Gabi. Vamos lá. Temos mais... não, Gabi. Essa pergunta aqui... Gente, saberemos coisas íntimas dessas duas. O que mais mudou na sua libido ou na relação com o corpo depois dos 40? Tchau, a minha parte encerra agora. Não haverá resposta. A gente pode cortar, né? Dava, mas não vamos. Vamos lá. Por quê? Porque essa é uma questão... que acontece com todas nós. Não tem essa de, comigo não acontece. Não. Acontece porque é fisiológico. Uhum. Não tem como tu não tá sentindo. O que pode acontecer é tu estar passando por isso e não ter percebido ainda. Não ter parado para escutar os sinais do teu corpo. É isso. Mas mesmo o meu consultório sendo de estética, as pessoas indo lá porque incomoda a ruga, a pele que tá flácida, ainda assim se discorre esse tipo de assunto. Uhum. Né? E até porque eu questiono sobre esse tipo de assunto. Porque isso é importante, né? A gente sabe que tem alterações fisiológicas que acontecem e que vai interferir na saúde da pele, no bom humor, em tudo. Uhum. Então, assim, tô lendo de novo a pergunta aqui.
O que mudou trazendo na tua pra vida? mim, Tu não né? pode fugir da resposta, Não hein? posso. Eu tentei fazer uma curva que não deu, cara. Vamos lá. Eu tô Puxa aqui vida, ansiosa. esse teu maçarico tá com gás ainda, sei lá o que é que se usa, mas... marido, tu pode sair da sala, por favor? Gente, Não, o esposo dela tá aqui, tá? Só pra vocês entenderem por que ela tá fazendo essa volta. Tá, vamos falar direto? Direto. Sem filtro, como é o 40 Pode Mais, aqui a gente pode tudo. Sobre libido, tá? Eu acredito que mudou, com certeza. Ele vai sair mesmo. Como se ele não fosse escutar depois, né? E editar o nosso... Muda, não há como negar. Como eu trouxe aqui, é algo fisiológico, mas também é algo emocional, né? Porque a gente começa a se sentir plena em outras atividades que não somente a sexual. Então, é natural que mude, mas eu vejo que isso é um comportamento que amadurece com o casal, né? Então, assim, a gente conversa muito, eu e o Gabriel, sobre isso também, sobre a questão de... Como é nítido quando o casal atinge uma maturidade que é sexual, então, que sai daquela coisa de adolescente, porque é aquela coisa louca, aquela quantidade, né? Que tu nem pensa, na verdade, tu não está fazendo pela quantidade, porque é no automático. Então, tu sai do automático, aquilo passa a ter que fazer sentido. Né? Existe uma fala que eu acho muito interessante, que mulher é que nem fogão a lenha, né? Tu tem que botar a lenha o dia inteiro pra ela tá quente à noite. Então, mudou, com certeza, mas eu não vejo isso como um problema, né? Eu acho que quando quando tu consegue sair do automático e ser mais intencional, né? Consegue ser melhor ainda, né? E em relação ao corpo, cara, depois da nossa conversa eu acho que eu não tô num bom dia pra falar sobre isso, eu vou ficar algumas horas aqui falando. Gente, o corpo é uma droga, no sentido assim de muda. E aí as mudanças começam a acontecer, e aí eu me vejo no lugar das minhas pacientes que, como eu estudo muito face, eu sei o que aos 30 anos vai acontecer, né, de mudanças, aos 40, aos 50. Então, quando eu me olho, eu entendo, eu identifico. Agora, corpo, por mais que eu tenha um conhecimento técnico, eu tô vivendo aquele problema. E aí até tu te dá conta que aquelas mudanças, aquilo tá diferente, não porque... sei lá, porque tu engordou simplesmente, mas porque tem uma composição de fator hormonal, fator idade. Tu começa, tipo, no primeiro momento, e talvez seja o momento também que eu me encontro, é tipo assim, putz, que droga. Sim. É a não aceitar, é a chateada porque essas mudanças estão acontecendo, né? Então, eram coisas que eu escutava antigamente, das minhas tias, minha mãe, e hoje tá acontecendo comigo. Claro, aquela gordura que se instala ali na região abaixo do umbigo, infraumbilical, por exemplo, e não sai. Ela tá ali, grudada. Sim, ela tá ali, ela tá na nossa cabeça. Exato. Porque né, a gente tem uma gordurinha a mais, ela se instala na nossa cabeça também, né? Exatamente. E aí, assim, é muita coisa que acontece. A resposta do corpo a algumas ações que antes tu fazia. Sim. Nossa, eu escutar, tira o refrigerante, o pão, eu emagreço. Hoje em dia, tira a comida da minha frente pra conseguir. É tudo mais devagar. Claro, o metabolismo da gente desacelera depois dos 40, né? E por mais que a gente use a atividade física e outras ferramentas para acelerar o metabolismo, igual ele funciona diferente. E, assim... Só para terminar minha resposta, existe a tal da menopausa, né? Que é um tema que a gente já conversou, que quer trazer. Mas existe um período que é um limbo, que eu acredito que eu esteja nesse limbo, que é a pré. Que ela começa a acontecer que os exames laboratoriais, tá tudo ok. Mas tu já tem vários sintomas que não eram teus. Aí tu fica, o que tá acontecendo comigo? Eu não sou mais a mesma. É muito difícil. Então, Gabi, eu já passei pela menopausa, eu já passei a pré-menopausa, a menopausa, e pontualmente descrevendo. Nesse período da menopausa, libido, eu não sabia nem o que era. Tinha que procurar ali no dicionário pra saber. Que libido? Aí depois ele volta discreto ali. E tu tem que estimular, tu tem que buscar, Mas eu acho que na menopausa a gente perde também o tesão pela vida, sabe? Que a gente fica ali naquele período que, meu Deus... Passado isso, ele volta discreto, ele volta quietinho, aí tu tem que estimular, tu tem que entender como é que funciona, as formas diferentes, tu vai muito mais pela qualidade do que pela quantidade, a gente falando sexualmente sobre isso.
Mas ele tá ali, ele tá presente. E a relação com o meu corpo, ela tá muito ligada ao meu sobrepeso. Eu sou muito franca em falar sobre isso. Mas tá acima do peso, a gente tem que se sentir bonita como a gente é. Cada um constrói o seu se sentir bonita do jeito que a pessoa acha que ela é bonita. E não tem problema. Eu não levanto bandeiras de magreza, de obesidade. Eu construí o meu padrão de beleza. O meu padrão que eu me olho no espelho e eu sinto que eu sou uma mulher fodástica. E esse padrão não permite que alguns quilos a mais estejam. Então, quando eu tô bem com essa relação de peso corporal, até a libido melhora. Exato. Sim, com certeza. Então é isso. Tá respondido? Certo. Tá respondido. Ufa! Sobrevivemos. Tu tem medo de envelhecer sozinha? Seria hipocrisia se eu dissesse que não. Tá? Eu acho que todo mundo tem, ou não. Não sei. O que acontece? Olha só. Essa também é uma resposta que dá pra ficar bastante tempo. Eu não tenho filhos. E aí, casada com um advogado, esses tempos ele me chamou pra uma conversa. Nós vamos deixar os nossos bens para quem? Nós precisamos definir isso. Aí eu... caraca. Né? Sim. Porque, naturalmente, vai pra filho. Olha ele me espiando. E aí, é claro, eu tenho sobrinhos, enfim, tem o lado da família dele também. Mas é uma conversa prática que há que se ter, né? Pra quem tem bens e não tem filhos. Exatamente. E aí, claro que automaticamente já vem aquela perguntinha que muita gente ainda acredita que vai ter filho e vai ter alguém pra cuidar na velhice, né? Alguém que cuide ou cuide na velhice. E tem já toda uma teoria de que não é assim, que não adianta tu ter filho, porque muitos não ficam contigo na velhice, né? Vai viver, vai pro mundo, viver a sua vida. Mas eu me pego nesse medo. Eu me pego nesse medo principalmente porque eu escolhi não ter filhos. Então, sempre que vem essa coisa assim, tá, e se ele morrer primeiro que eu? Quem vai cuidar de mim? Com quem eu vou ficar sozinha? Tem sobrinho. Cara, os sobrinhos vão viver o mundo deles, a vida deles. Claro. E eu sei que a gente pode ser feliz sozinha. Eu sou uma pessoa muito, né, como já falei em algum episódio, introspectiva. Eu tenho uma certa solitude, né? Tá certo? Uma certa solitude, assim. Então, eu consigo me virar bem. Mas eu tenho medo de eu não me bastar na velhice. Sim. E tu? Eu acho que eu já construí um pouco desse aprendizado em ser só. Uma vez que a minha vida deu essa guinada, os pais morreram, a minha irmã foi pra Goiânia, o meu filho saiu de casa e eu casei com alguém que passa 6 meses por ano fora. Eu tive que olhar pra mim e entender que eu posso ser feliz sozinha, na marra, às pancadas. Também com terapia, com gavetinha, mas eu tive que entender isso. E não foi fácil, não. Mas foi um exercício talvez pro futuro, sabe? Quando eu entendi que a felicidade, ela é maravilhosa quando compartilhada, mas ela também é existente quando sozinha. E eu tenho irmãs mais velhas, 3 irmãs mais velhas, que as 3 são solitárias, por opção. 3. Uma de 60 e poucos anos, a outra de 60, a outra de 50. E as 3 optaram por ter a terceira idade delas solitárias. E elas são plenas. Elas são plenas, elas têm... Quando tu fala, não há nenhuma dor. Talvez lá, quietinha, possa faltar alguma coisa, não sei. Mas elas também aprenderam a construir a felicidade em cima da solitude, que é diferente da solidão, né? E eu peguei um pouco de tudo isso, uma vez que eu fiquei um mês, 2 meses sem o meu marido, meu filho tocando a vida dele, eu tive que aprender. E eu escutei também de uma pessoa, quando no término de um relacionamento, que eu comecei a amparar ela, achando que ela estava cheia de dores, e ela disse, calma, eu tenho muitas fontes de felicidade na vida. Ele não era a única. E eu ouvi isso de uma menina de 23 anos. Nossa! Eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus amigos, eu tenho a minha família. Claro, a gente tá falando no envelhecer. Mas isso foi tudo trazendo para que eu tenha uma construção. E eu já tive uma conversa muito prática com meu filho, por eu ter um filho único, sobre ir para uma clínica, sobre não ser um peso para ele, sobre em que momento... deixei ele livre para não se apegar em julgamentos ou um peso na consciência. Então eu me preparei. Eu acho que a vida foi me preparando e eu consigo ter essa coisa da solidão e esse medo
bem pequeno, Que assim. bom. E a construção com o Jonatas também, que é meu parceiro, que a gente, né, projeta uma vida pra ficar até o finalzinho junto, mas a gente não sabe como que vai ser. Aham. E a gente também tem uma segurança de que se for, o outro consiga seguir. Eu não tenho, vou te falar, eu não tenho medo de envelhecer sozinha. Eu não tenho. Muito bem. Evolução. Eu não sei se é muito bem, né? Ah, não, é sim. Mas é uma sim. construção que veio vindo, tá? Dá pra construir, então. Dá pra construir. Uau! O que tu já invejou em outra mulher? Claro. Teríamos uma resposta? Que invejou é uma coisa meio... Vamos adaptar pra ciúme, quem sabe? Que a inveja é aquela coisa que tu quer que a pessoa... Tu quer ter aquilo da pessoa, mas tu não quer que a pessoa tenha. E o ciúmes tu também quer, mas tu eu não sabia dessa diferença. Eu tô dizendo agora, eu acho que é isso. Não, mas é que eu sempre trabalhei na minha vida como isso. É a minha verdade. Não, mas eu acho que gente. Alguém pode olhar aí, por favor? Não é isso, Gabriel? O ciúme, ele não é tóxico. Tipo assim, eu tenho ciúme da tua relação e eu quero ter também, mas eu não quero que tu não tenha. Entendi. E a inveja, ela é nociva. Eu tenho uma inveja daquilo ali, eu não quero que a pessoa É uma palavra pesada, né? Inveja. Vamos trabalhar com a minha... Vamos trabalhar na tua... É que nem quando aquelas crianças vão jogar, tem as regras do jogo. Tá, não, mas comigo é assim, muda as regras do jogo. Gente, eu mudei a pergunta e vou trabalhar com ciúmes, porque ciúmes é uma coisa que não é ruim, não é nocivo, não é tóxico. Eu acho que eu não tive inveja de alguém, porque eu sempre tive essa consciência de que a inveja é nociva, de que eu não posso desejar alguma coisa e não querer que a pessoa tenha. Sim. Agora, ciúmes, e a gente fala muito pouco, tenho ciúmes. Não, mas eu tenho ciúmes da tua pele, eu quero ela pra mim, eu quero que tu seja mais linda ainda. É muito diferente, sabe? Acho que vamos responder pelos ciúmes. Sim, mas não vamos cortar isso, deixa assim. Tá. Eu adorei a tua teoria. É, que a gente também fica um pouco comedido de dizer, eu tenho ciúme. Não, eu não tenho. Mas a gente tem ciúme Tem, de coisas. isso é uma outra coisa que fica muito no sigilo, não se fala muito. Só que ele, de uma forma nociva, com muito peso, ele pode ser destrutivo. Então vamos falar que a pergunta é de quem já sentiu um ciúmes não tóxico. Sim, o meu vai ser muito fácil, é só uma pele que tá na minha frente. Tá respondido, pula pra ti. Eu já senti, sim. Eu sinto, na verdade. Eu tenho ciúmes, sabe de quê? De mulheres que conseguem levar a sua vida de uma maneira leve. Eu queria saber fazer também. Eu queria conseguir desconectar mais fácil do que... Pra eu conseguir desconectar é um caos. E isso vai trazendo um cansaço mental muito forte. Então, assim, tem mulheres que eu vejo que elas simplesmente... A leveza, parece que elas flutuam, elas não caminham, né? E eu sou uma mulher que eu me sinto muito pesada. Aqui não é sobre peso corporal, de fato. Sim. É sobre a maneira como se movimenta na vida. Então, assim, eu sinto ciúmes de mulheres que conseguem trazer essa leveza. Talvez porque tu tem um grau de cobrança sobre ti mesma, assim? Pode ser, assim. Que a gente, pode né? ser. Nessas perguntas todas aqui, já passou por isso ali, de se cobrar. Sim. Pode ser, sim. A cobrança. Tá, não, e eu é isso mesmo, de verdade, falando, uma pele linda como a tua, já senti ciúme. E eu sinto ciúmes também de quem não procrastina. Eu tento pegar isso de pessoas pra trazer pra mim, assim, sabe? Eu olho, assim, quando uma pessoa, eu vou fazer, e eu faço. E eu não desisto, eu tendo a desestimular por pouco, assim, coisas, sabe? Tem uma barreira aqui, eu já... Sabe? Entendi. Então, eu tenho um ciúmes de quem tem aquela obstinação. Sabe? Acho que é isso. Vamos para a última. Se a vida acabasse amanhã, do que você se arrependeria de não ter feito? Talvez essa seja a pergunta mais difícil até aqui. E vou contar pra vocês que a gente já cortou aqui, porque a gente tentou responder juntas. A gente estava aqui um tempão conversando sobre coisas que a gente realizou para tentar buscar uma que a gente não fez, isso. Né? E a resposta não vai ser sobre... no âmbito do tipo, se acha ou... Não que eu me sinta plena o suficiente para dizer, não tem nada que eu não tenha feito. Não é isso. Mas agora, para verbalizar uma coisa pontual...
Eu não sei, eu acho que as coisas vêm aparecendo na minha vida e eu venho executando, principalmente de uns anos pra cá. Eu fiz as viagens que eu desejei, eu lutei por elas, eu tive o meu filho que eu tanto quis, eu voei de balão, ainda bem que foi antes, eu concretizei pequenos desejos na vida, que agora quando tu me perguntas uma coisa que eu arrependo de não ter feito, eu não saberia dizer pra vocês. Eu vou deixar no ar, eu vou refletir sobre isso. Eu acabo pensando em situações que eu passei um tempo que hoje eu me pergunto e me cobro. E tentei resolver isso na terapia e não consegui. Por que eu passei tanto tempo aceitando aquele tipo de situação? Então, tanto tempo de vida eu perdi, né? Então, eu me arrependo de ter perdido, de ter tido aquele tempo, sabe? Sim. Então, do que tu te arrepende se a vida acabar amanhã? Pô, por que eu não saí daquilo lá antes? Me arrependo de ter perdido tanto tempo naquele lugar. Pode ser. Mas, acho que um pouco de carona nisso. Acho que o tempo dedicado a coisas que não mereciam aquele tempo. Isso. Mas que na época a gente não entendia, não via. Mas, fora isso, eu vou junto contigo também, assim. Poxa, eu sou uma pessoa que eu sou muito feliz no sentido de idealizar e realizar. Os perrengues entre o idealizar e o realizar, o sonhar ali, né, e realizar, ok, fica no off pra quem tá junto, pegando junto. Existem, não é um mar de rosas, mas de um jeito ou de outro eu consigo realizar. Eu acho que isso tem a ver com a praticidade que é uma característica nossa. Eu falo muito assim, tu tem que ter coragem. Um exemplo, tá? Eu quero me separar, um exemplo aleatório. A gente conversa isso entre amigas, tudo. Mas eu primeiro tenho que isso, mas primeiro eu tenho que aquilo. Mas claro, tu não pode ser... tu tem que ser sensata. Mas tu tem que ter coragem para o primeiro ato. Tudo que vem depois tu administra quando tu tiver com a tua certeza na tua mão. Exatamente. Eu quero me separar, eu vou me separar, mas eu primeiro tenho que ter um plano, Não, tu primeiro tem que ter a coragem. Uma vez que tu tem ela, todo o resto ele administra. Vou usar o exemplo do balão, porque agora ele Sim, tá forte. Eu tinha muito desejo de voar de balão, muito desejo. E a minha irmã conseguiu o balão. E a gente entrou no balão. E eu comecei, mas e se eu chegar lá e tiver... Cara, só entra no balão. Só entra no balão e vai. Porque se tu ficar pensando em todas as consequências... Então, a coragem vem do ato. E aí faz com que a gente realize as coisas. Talvez realize mais as coisas. Acho que o medo a gente consegue minimizar um pouco. Somos realizadoras, né? Realizar as vontades. Isso! Tem uma coisa aqui, uma frase que eu escuto que por um tempo, quando eu não tinha coragem daquela menina dos 30 lá, que eu falei que eu diria pra ela que tu tem força, não adianta ter vontade se tu não tiver coragem. Coragem, é um dos piores lugares para se estar. Eu tenho vontade de tomar essa água. Mas eu tenho medo. Vai que tem alguma coisa ali. Então, tu viver com o desejo de ter algo que só depende de ti. E aí tu não faz por medo, por falta de coragem. Sim. Talvez o arrependimento venha se tu toma alguma ação que ela não foi boa, mas o arrependimento por ter feito, ok, mas também a certeza de que tu fez. Exato. Tu não ficou na dúvida sobre aquilo. E eu sou casada com uma pessoa que ela é completamente o contrário. Ele coloca todos os porquês antes de alguma coisa. Todos. Mas a gente vai viajar, mas a gente não vai ter grana. A gente vai comprar a passagem. A viagem é daqui a 12 meses. A gente vai comprar a passagem. A gente teve a coragem, a gente decidiu, a gente foi lá e comprou. Isso. Toda a estadia, o resto, a gente tem 12 meses para se organizar, mas a gente já teve a coragem de tomar a decisão. E aí tudo flui. Coragem de assumir os seus sonhos. O Jonatas pensa muito no... mas eu tenho que ter um plano B se esse não deu certo. Eu já nem penso no plano B, porque vai dar certo. O Gabriel é exatamente assim. Tem que trocar um móvel de lugar, ele analisa tudo que pode dar errado. Cara, troca o móvel, depois tu vê. Se der errado, a gente vai saber resolver. A gente vai dar um jeito de resolver. Aí o Jonas fala pra mim, mas tu tem uma visão muito simples das coisas. Mas é isso aí. Falamos dos maridos aqui, hein? Então tá certo. É isso então, gente. Bom esse bate-papo. Gostei desse formato, hein, Gabi? Das perguntas, a gente poder dissertar um pouco mais sobre algumas coisas que a gente não abordou ainda, né? E se vocês gostaram também desse formato, né, desse bate-bola, de perguntas que normalmente passam pela nossa cabeça, mas que a gente não explora, não verbaliza no dia a dia, já deixa aqui nos comentários que foi legal esse formato, que a gente pode repetir mais vezes, para ajudar aqui as duas produtoras de podcast a evoluir. A trazer sempre assuntos que sejam interessantes para vocês, que estejam atuais, que...
enfim, que estimulem vocês a compartilhar conosco esse nosso bate-papo aqui. É isso aí. Tá, gente? Obrigada. Até o próximo. Obrigada, Até o próximo. parceira. Obrigada, até a próxima. Próximo.